Prezado professor, a paz do Senhor Jesus. Nesse trimestre, vamos estudar a igreja primitiva em Jerusalém, conforme descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Nosso objetivo é compreender como que esta igreja foi formada, como vivia e como espalhava a mensagem do Evangelho. O papel do Espírito Santo na Igreja de Jerusalém será o foco principal do nosso estudo, assim como a maneira como os primeiros cristãos experimentavam e compartilhavam a sua fé. Vamos analisar o testemunho dos discípulos, a pregação, o amor prático demonstrado entre os irmãos, as perseguições enfrentadas, o relacionamento com outras culturas, o Concílio de Jerusalém e os desafios étnicos que surgiam na expansão da igreja. Queremos apresentar esses temas de maneira clara e acessível, proporcionando uma compreensão profunda e edificante sobre os primeiros passos da igreja cristã. Que o Espírito Santo nos conduza nesse aprendizado, revelando as riquezas e a importância do cristianismo primitivo para a nossa fé nos dias de hoje. Que o Espírito Santo possa nos guiar no aprendizado de cada uma dessas lições e possa nos dar sabedoria para transmitir este conhecimento aos nossos alunos. Bom, meus irmãos, a lição de número 1, ela tem como tema a igreja que nasceu no Pentecostes. E ela será ministrada no dia 6 de julho. Ela tem como texto-alvo o seguinte texto, de Atos, capítulo 2 e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. O Pentecostes bíblico, ele é um evento divino, totalmente centrado em Cristo e nos tempos finais. O Pentecostes, meus irmãos, ele não foi apenas um momento marcante na história da igreja, mas um evento de natureza divina, cuidadosamente planejado por Deus. Ele aconteceu no tempo certo, no lugar certo e com um propósito específico: inaugurar uma nova era na relação entre Deus e o seu povo. Esse evento foi totalmente centrado em Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus, para capacitar os seus discípulos a testemunharem sobre ele e fortalecer a igreja na missão de levar o evangelho ao mundo. Sem a cruz e a ressurreição de Cristo, o Pentecoste não teria sentido. Além disso, o Pentecoste tem uma dimensão escatológica, ou seja, está ligado aos tempos finais. Ele marca o início da era da igreja e aponta para o grande dia do Senhor, quando Cristo voltará para buscar o seu povo. Hoje, esse mesmo Espírito continua atuando. Ele nos fortalece, nos guia e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Que possamos buscar essa presença diariamente, permitindo que o Espírito Santo transforme as nossas vidas e nos torne verdadeiros testemunhos do amor de Cristo. Mas daí alguém vem e me pergunta, mas qual que é o propósito de Pentecoste? Para que ele serve? Tem muitos propósitos, meus irmãos. Eu gosto de falar que o propósito do Pentecostes é a adoração verdadeira e também a capacitação para testemunhar. O Pentecostes, meus irmãos, ele não foi apenas um evento sobrenatural, mas um momento de transformação profunda para os seguidores de Cristo. Ele veio com um propósito muito claro: promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar.
A verdadeira adoração nasce quando reconhecemos quem Deus é e nos rendemos completamente a Ele. No Pentecoste, os discípulos não apenas receberam poder, mas foram levados a glorificar a Deus de maneira intensa e genuína. A adoração, ela não é apenas cantar ou orar, mas viver uma vida que exalta o nome do Senhor em cada atitude. Além disso, meus irmãos, o Pentecostes trouxe um chamado para testemunhar. O Espírito Santo, ele não veio apenas para emocionar os discípulos, mas para capacitá-los a levar o evangelho ao mundo. Pedro, que antes havia negado a Jesus, agora se levantava com ousadia para pregar. E naquele dia 3.000 almas foram salvas. Isso nos mostra que o poder do Espírito Santo não é para ser guardado, mas é para ser compartilhado. Guarda isso, meu irmão, guarda isso, minha irmã, guarda isso, professor. Compartilha isso com o seu aluno, compartilha isso com a sua turma. Nos dias de hoje, esse propósito continua o mesmo. Deus nos chama para uma adoração verdadeira, que vai além das palavras e se manifesta em nossas ações. Ele também nos capacita para testemunhar, para levar a sua mensagem de amor e salvação a todos ao nosso redor. Que possamos buscar essa presença diariamente, incentivar os nossos alunos a buscar esta presença, permitindo que o Espírito Santo transforme nossas vidas e nos torne verdadeiros adoradores e testemunhas do amor de Cristo. Precisamos comentar também o Pentecoste e uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Ou melhor dizendo, precisamos comentar também o Pentecoste e a evidência do enchimento do Espírito Santo. O Pentecoste, ele foi uma experiência definida e contínua. Ele não foi um evento isolado, mas o início de uma nova realidade espiritual para a igreja. Uma das características marcantes desse evento foi o falar em línguas. Esse fenômeno, ele não aconteceu por acaso. Ele foi a evidência visível do enchimento do Espírito Santo. Os discípulos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. E isso chamou a atenção de todos ao redor. Por que as línguas estranhas foram escolhidas como sinal? Porque elas representavam a universidade do Evangelho. Deus, ele estava mostrando que sua mensagem não era apenas para um grupo específico, mas para todas as nações. O Pentecostes, ele rompeu barreiras culturais e linguísticas, deixando claro que a salvação em Cristo é para todos. Além disso, o falar em línguas era um sinal de que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, estavam transbordando do Espírito Santo. Não era apenas um dom, mas uma manifestação do poder de Deus em suas vidas. Esse enchimento não foi algo passageiro. Ele continuou a se manifestar na vida da igreja ao longo dos anos. Hoje, o Espírito Santo continua enchendo seus filhos. Ele nos dá dons, nos fortalece, nos capacita para viver uma vida que glorifica ao Senhor, que glorifica a Deus. O Pentecoste, meus irmãos, ele nos lembra que a presença do Espírito não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva e transformadora. Que possamos buscar esse enchimento diariamente, permitindo que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos capacita para cumprir a missão que Deus nos confiou. Leva essa mensagem poderosa para os seus alunos, de forma a contagiá-los, de forma a convencê-los, de forma a mostrá-los que o Pentecoste ainda está ativo nos dias de hoje, incentivando os nossos alunos a buscarem um revestimento de poder a cada dia.
Agradeço a cada um dos professores por assistir esta aula. Em breve voltamos com a lição de número 2.